Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Nosso amado Pai, muito obrigado por mais este dia. Abençoa esse estudo, Pai, dirigindo-nos através do Teu Espírito Santo, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Então, nosso estudo de hoje, o tema é Jesus Cristo, o Filho do Homem. Antes nós estudamos Jesus Cristo, o Filho de Deus. Hoje nós estamos estudando Jesus Cristo, o Filho do Homem. Está em Marcos 10, do 35 ao 45, que diz: Então se aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: O que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos, têm-nos sob seu domínio, e sobre eles e os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser vir a ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Então, para ser o mediador, Jesus se fez homem. Assim, Deus poderia travar relações salvadoras com o ser humano. Mesmo Deus sendo um governador soberano, através do Filho, veio habitar na raça humana e suportar o peso do pecado. Jesus se tornou o único a ser um Deus-homem. Nasceu da Virgem Maria por uma concepção sobrenatural. João simplesmente diz que ele se fez carne e habitou entre nós. Está lá em João 1. E se tornou homem por aceitar mãe humana e vir a este mundo como uma criança. Jesus nasceu como uma criança normal, teve que ser limpado por sua mãe, do sangue, daqueles líquidos da placenta, teve que ser coberto com um cobertor por causa do frio,
teve que se alimentar, ser amamentado e tantas outras coisas como uma criança normal. Como uma criança normal, cresceu física, mental e espiritualmente. Não teve nenhum privilégio. Viveu como qualquer outro ser humano para entender perfeitamente todas as necessidades e dificuldades do ser humano. Em Lucas 9, 57, 64 diz: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos a sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos da minha casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo pondo mão no arado, olha para trás, é apto para o reino dos céus. Então Jesus Cristo, ele diz que as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas ele não tinha onde nem reclinar a sua cabeça. Jesus não viveu em palácios. José, o seu pai adotivo, era carpinteiro. A casa de Jesus era simples. E Jesus, no seu ministério, quando ele saiu a pregar o evangelho, ele andava. Ele não era como os fariseus, os saduceus, os reis da época, ou até de hoje. Não são como os presidentes que têm aviões particulares, andavam antigamente de liteiras, sendo carregado por outros homens ou por animais, e eram protegidos do sol e protegidos da chuva, e comiam do bom e do melhor. Jesus não. Jesus andava com seus discípulos, comia a mesma coisa. Quando estavam no campo, ele dormia deitado na grama, na relva, e o seu travesseiro era uma pedra. Jesus, ele não viveu luxo, mesmo sendo Deus que se fez homem. Ele viveu da maneira mais simples que havia. Por isso que é tão difícil os orgulhosos aceitarem a Jesus como o seu Salvador. Se fosse um rei, se fosse um poderoso general, as pessoas o seguiriam com facilidade, mas não. Jesus era uma pessoa humilde. E como ele diz em Lucas, ele servia. Ele lavou os pés aos apóstolos. Que rei fez isso? Jesus, ele multiplicou os pães para as multidões famintas, os pães e os peixes. E os seus apóstolos serviram. E ele
ajudado a se erguer. Então, Jesus sofreu tudo que um ser humano sofre. Ele sofreu fome, sede, cansaço, e por ser Deus encarnado, ele passou por uma tentação num grau muito mais elevado, porém não pecou. Em Mateus 4, do 1 ao 11, Satanás tenta Jesus de todas as formas. Promete coisas que a maioria dos seres humanos, ou acho que nenhum dos seres humanos, iria negar. E está lá em Mateus 4, de 1 a 11, que diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenarás e a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e os serviram. Depois de 40 dias e 40 noites, fazendo jejum, ele teve fome. E aí o diabo veio, pois Jesus estava na forma humana e ele sentia fome. E o diabo o tentou da maneira mais cruel, mas Jesus conhecia a palavra de Deus. E Jesus resistiu ao diabo. E lá na frente nós vamos ver Paulo dizer: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Paulo não, Tiago. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E aqui também, uma coisa que nos salta aos olhos é que o diabo pede a Jesus para o adorar, que ele vai dar a Jesus todos os reinos da terra, todas as riquezas, tudo do bom e do melhor. Jesus, porém, ele diz: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto.
Se você hoje está dando culto ao diabo ou a qualquer criatura, você está cometendo um grande erro contra o próprio Deus e, infelizmente, você está sendo enganado e muito enganado. Só Deus merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Deus é único e nenhuma criatura merece ser adorada e louvada. Os israelitas, eles esperavam o libertador para esta vida, como nós também, às vezes, queremos colocar a nossa vida no hoje, a orar a Deus para fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Eu levei uma vida bebendo, passando noites sem dormir, fazendo farras e vivendo totalmente desregrado. Aí hoje eu vou para a igreja, quando começa a vir as consequências, eu vou para a igreja e fico lá lamentando. Ah, Deus, por que o Senhor não me cura? Mas tem que saber que eu e você é que destruímos o nosso corpo no vício, no nosso eu, na nossa vaidade, nos nossos desejos. E hoje estamos sofrendo as consequências. É diabetes, é pressão alta, é dor aqui, é dor ali. Mas por que não levamos uma vida correta? E mesmo assim, depois que o pecado entrou no mundo, o corpo vai envelhecer e vão aparecer as doenças, as fraquezas. As pestes vêm e matam milhões de pessoas. A Covid, eu acho que foi a pior de todas elas que eu vi nesses 60 anos de vida. Quantas pessoas conhecidas e queridas morreram. Até mesmo um irmão meu morreu de Covid. Então, os israelitas esperavam um libertador para esta vida, mas Jesus Cristo veio para nos libertar de algo muito maior, a escravidão do pecado, e nos preparar para uma vida perfeita, a vida eterna. Em Efésios 2, do 1 ao 10 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele
nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, enquanto estivermos nesta terra, nós vamos passar por mazelas e sofrimentos e dificuldades, porque os filhos das trevas estão no nosso meio, tentando nos perseguir e nos destruir e nos causar todo tipo de mal. E o diabo é quem dirige a vida deles. Mas nós somos salvos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, quando cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Isto, receba a Cristo como único e suficiente Salvador. Não espere um libertador para esta vida, porque Cristo veio para nos dar algo muito maior, a vida eterna. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por nossas vidas, graça te damos pelo teu imenso amor, pela tua verdade, pela tua justiça. Obrigado porque tu, através de Jesus Cristo, o teu Filho unigênito, se fizeste homem, viveste entre nós e nos trouxestes a salvação, pagando o preço pelo nosso pecado. Muito obrigado, Pai. Abençoa esta pessoa que está ouvindo esse estudo, que ela possa entender e se voltar para ti de todo o coração, de todo o entendimento. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.